O hematócrito é uma ferramenta essencial na análise do sangue, permitindo que os profissionais de saúde identifiquem possíveis desequilíbrios e compreendam melhor a saúde do paciente. Ao separar as diferentes componentes sanguíneas, como os glóbulos vermelhos, ele fornece informações valiosas sobre a quantidade de células vermelhas presentes no sangue, o que é crucial para diagnósticos precisos e tratamentos adequados. Portanto, ao examinar o hematócrito, os especialistas podem desvendar importantes aspectos da saúde sanguínea e garantir o bem-estar daqueles que necessitam de cuidados médicos. Vamos falar um pouco sobre este exame tão interessante. A palavra hematócrito é essencialmente um indicador crucial para separar os componentes do sangue. Nos laboratórios, essa técnica é realizada com o auxílio de uma centrífuga. Além disso, esse procedimento auxilia no cálculo do volume de células vermelhas compactadas, também conhecido como volume globular, ou simplesmente VG. Em suma, o hematócrito desempenha um papel fundamental na determinação desse volume compactado de células, revelando assim diversos segredos do nosso sangue. Deixa eu te explicar de um jeitinho mais simples. Volume globular é a parte do sangue que é tipo uma turminha só de glóbulos vermelhos, sem contar os brancos e as plaquetas. Os laboratórios usam litros por litros para medir, mas, acredite se quiser, a porcentagem é mais popular. Entre as técnicas do laboratório clínico, a determinação do hematócrito é uma das mais valiosas. Devido à sua simplicidade, rapidez, precisão e baixo custo, é também a mais utilizada. O resultado obtido é proporcional ao número de células vermelhas do sangue, tornando-se uma avaliação importante de anemias e desidratação. Além disso, a técnica proporciona outras informações essenciais, como a coloração do plasma, o número estimado de hemácias e a estimativa do número de leucócitos. A magia da separação completa dos componentes do sangue acontece graças à velocidade e força gravitacional geradas por meio de uma centrífuga. A densidade dos eritrócitos maduros é maior que a dos outros componentes. Para realizar esse feito, é preciso ter uma centrífuga com velocidade suficiente para espremer os eritrócitos até o talo. O truque é simples, a lei da gravidade. Quanto mais pesada a célula, mais rápido ela se afunda. E os eritrócitos são mais pesados que os outros componentes. É por isso que as centrífugas para microhematócritos são feitas sob medida, com a velocidade e força necessárias para separar totalmente os componentes do sangue. Os tubos capilares são como varinhas mágicas usadas para medir o volume globular, e podem vir com ou sem anticoagulante. Isso depende se o sangue foi coletado diretamente do paciente, ou se já foi misturado a anticoagulante. Esses tubos são super fáceis de identificar, já que os que têm anticoagulante têm uma linha vermelha, e os sem anticoagulante têm uma linha azul. Agora vamos dar um mergulho na obtenção do volume globular. Primeiro, uma extremidade do capilar é mergulhada na fonte de sangue que pode ser a amostra sanguínea, ou vaso do paciente. Vamos lá, pessoal! Depois de encher os tubos capilares, é hora de colocá-los nas centrífugas, com a ponta selada apontando para o lado de fora. Quando a centrífuga acabar, podemos ver três coisas: o VG no fundo, uma camada branca ou cinza de leucócitos e trombócitos, conhecido como botão leucocitário, e o nosso precioso plasma sanguíneo. Olhando para essa camada branquinha, principalmente composta por leucócitos e plaquetas, podemos descobrir muito sobre nossa saúde. Se ela estiver mais espessa que 2%, isso pode indicar leucocitose, enquanto uma camada quase invisível pode ser sinal de leucopenia. E se medirmos a espessura só dos leucócitos, dá para ter uma ideia da contagem total deles, mas não é bem uma ciência exata, tá? Às vezes, uma trombocitose forte pode dar uma enganada na nossa análise. Algumas centrífugas vêm com um leitor que mostra o valor exato do hematócrito, e assim é possível descobrir o volume globular sem nem precisar retirar os tubos. Basta lembrar de preencher os tubos nos níveis indicados pelo fabricante. Mas normalmente a forma mais comum de medir o volume globular é colocando os tubos em uma escala linear ou circular. As técnicas para determinar o volume globular podem causar alguns perrengues, mesmo sendo o hematócrito a técnica mais precisa. Para que a determinação seja redonda, é preciso comprimir os eritrócitos, de forma que centrifugações adicionais não reduzam o volume globular. Diminuir o tempo de rotação pode resultar em leituras erradas com valores mais elevados.
Além disso, outros problemas técnicos incluem amostras de sangue pouco homogeneizadas, a leitura inadequada na escala linear, e ainda a inclusão da camada leucocitária como parte do hematócrito. A quantidade de anticoagulante também pode influenciar o resultado final, diluindo demais os eritrócitos e subestimando o volume globular, situação que pode ocorrer quando o anticoagulante é calculado de forma equivocada, ou quando a quantidade de sangue coletada é menor do que a prevista. Apesar disso, com equipamento adequado e uma técnica refinada, o erro do método do hematócrito na determinação do VG fica por volta de 1%. Então é isso, pessoal. Aproveitem este conteúdo e não se esqueça de deixar seu like, é muito importante para o nosso canal. Agradecemos imensamente por assistir.